Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Daniel Jacoá, sou professor de História e lidero a parte de avaliações do Grupo Eleva. E hoje, na verdade, a palestra tem como grande objetivo trazer uma série de reflexões. Não vou filosofar tanto sobre avaliações, mas alguns pensamentos, algumas reflexões das avaliações, acho que são bem necessárias para hoje em dia. Por quê? A gente fala, e a Eleva traz isso no seu DNA, de material contextualizado. Você dá uma aula contextualizada. E aí, quando vai aplicar uma avaliação, você traz uma avaliação tradicional. Então, você tem uma descontinuidade entre o material, a sala de aula e a avaliação. Então, a gente está pensando muito sobre isso, lendo bastante sobre avaliações e tentando aplicar um método realmente que possa, de fato, avaliar esse aluno do século XXI. Antes, eu queria propor uma reflexão, já começando com as nossas reflexões. Vamos olhar para essa foto aqui. Quando a gente olha para essa foto, vamos lá, chuta aí, claro. De que década, não vou nem perguntar o ano, tá? Mas de que década essa foto, ela provavelmente foi tirada? E coitado do rapaz, né? Porque ele tá olhando pra gente com uma cara assim meio, me dei mal mesmo, né? Bastante. Qual década? Vamos chutar aí. Que década, mais ou menos? Década de 30, década de 40, 20 e pouco, né? Aí quando você traz por uma ideia de um hospital hoje ultramoderno, com certeza você não observa mais isso. Você já traz uma outra imagem. Uma imagem que tem o computador, a imagem que tem uma sala esterilizada, um material diferente. Agora, vamos pensar na nossa sala de aula, do nosso momento enquanto aluno. Quando você olha para essa sala de aula, olha, gente, eu posso pegar uma sala de aula da década de 60, 70, 80... Eu nasci em 83, posso pegar em 80 ou 90, mas quando você olha para a sala de aula, para a estrutura da escola, pelo menos a estrutura física principalmente, você consegue perceber tantas mudanças quanto um hospital ou contra outros setores? Assim, é uma sensação, muitas vezes, que a educação ela demora ou que ela não consegue avançar como em outros setores, como em outros locais da nossa sociedade. Agora, com certeza, quando você olha para a educação em si, em sala de aula, você tem o quadro, como aqui, você tem as cadeiras, muitas vezes, mas quando você percebe e bota uma lupa no que está acontecendo, no que está sendo discutido, avanços acontecem. A percepção para a gente é um pouco diferente. Você pode até pensar que alguns anos atrás o mais moderno era colocar projetores, colocar aquelas salas tecnológicas, e isso era o mais avançado em educação. E aí você aplicava em sala de aula, e você aplicava uma avaliação normal. Você achava que era colocar apenas tecnologia, e isso era muito moderno, como, por exemplo, o hospital. Vamos dar uma olhada aqui? Só estou refletindo com vocês algumas coisas. Essa pergunta, sou professor de História, então os meus exemplos eles vão ter que ser baseados em História, tá? Mas, quando eu olho para essa questão, mencione o principal líder da conspiração dos iguais. O que vocês acham de uma questão como essa? Foi minha questão de vestibular da UF, que eu fiz em 2001, tá? Uma questão discursiva. Era a primeira questão, letra A. Mencione o principal líder da conspiração dos iguais. Vocês acham que essa questão é uma boa questão para avaliar o aluno? Avaliar o aprendizado do aluno? Não, por quê? Algumas pessoas já balançaram a cabeça. Fala. Decoreba, né? Não leva na verdade, o aluno entender o contexto. Quer dizer, você pede o nome do indivíduo, aí você de repente acredita que o aluno, então, sabendo o nome, isso acaba sendo mais importante que o próprio processo, quando eu falo em história, contextualizando a Revolução Francesa, desse contexto. Parece que quando você coloca uma questão factual, olha, nome, olha, data, imagina uma sala de aula hoje assim para esse aluno. Gente, olha só, a coisa mais importante da conspiração dos iguais é o nome do indivíduo. Quando você solta qualquer pergunta para um aluno, eu sempre fui muito um professor de terceira série pré-vestibular. E aí, alguns anos atrás, eu comecei dando aula
há uns 14 anos atrás, dando aula para o 6º ano. Aí eu falei, decidi que não entendo muito bem de Fundo 2 e vou para a 3ª série. Fui para a 3ª série, acreditei que ali era, né, a minha relação com o aluno, mas quando eu comecei a pensar e a trabalhar na parte de trás da sala de aula, na parte pedagógica, eu percebi que eu precisava voltar de novo para o Fundamental 2, para o Fundo 1, entender um pouco melhor essa relação. E aí, quando você traz um questionamento para um aluno de 6º ano, normalmente você fala, o que vocês acham disso? E joga para a turma, os alunos falam uma série de coisas, e normalmente numa turma de 6º, 7º ano, ao mesmo tempo, né? Aí dão exemplos, né, dos pais, do amigo, né? É até difícil você controlar esse processo. Se eu trago uma aula dessa, que eu quero contextualizar, que eu quero trazer um debate, uma reflexão, e faço uma pergunta dessa, ali eu não consigo medir o aprendizado do meu aluno. Eu estou medindo uma outra coisa. E eu não tenho realmente o termômetro de como esse aluno está. Pegando essa mesma questão, ou pelo menos a temática, se eu fosse pensar numa boa questão para medir o aprendizado desse meu aluno, eu poderia trazer compare o conceito de separação dos 3 poderes com o momento atual brasileiro. Cara, o que eu mudei nessa questão? Primeira coisa, e isso é um grande lance que muitas vezes isso passou desapercebido por mim durante anos, na hora de elaborar uma prova. Qual é o comando dessa questão? Porque cada comando tem um nível de dificuldade completamente diferente. E professor de história adora analise, né? Analise, né? Explique. E aí você coloca uma série de análises e explique, e aí joga isso para o aluno, sem saber se essa prova está equilibrada ou não. Mas um compare, que também não é tão simples, que está comparando coisas, é complicado. Mas é uma pergunta, com certeza, muito mais coerente para a sala de aula e para uma reflexão de história, que, de repente, eu mencione o principal líder. E aí, quando eu trago uma questão de comparação, e aí eu trago um contexto, né, brasileiro com iluminismo, gente, eu estou trazendo uma aula muito mais dinâmica para esse meu aluno. Quer dizer, quando a gente aqui na Eleva trabalha com material contextualizado e tem que explicar os porquês, por que nós estamos realmente estudando isso, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, entre aspas, convencer esse aluno da importância disso. Tá? Então, essa evolução acontece. Então, na verdade, eu comecei aqui esse bate-papo para explicar que realmente é muito mais difícil você ver mudanças radicais na educação, mas elas acontecem. Elas acontecem, elas são mais lentas, mas elas são importantíssimas para a gente. Ano passado, a gente fez uma pesquisa com nossos professores. A Escola Eleva abriu no Rio de Janeiro, em Botafogo, e aí os professores foram reunidos numa sala, e uma das principais perguntas que foram feitas para os professores foi o seguinte: para você, professor, o que é uma boa avaliação? E aí eles responderam essas respostas aqui. E interessante, porque os professores que estão na Escola Eleva hoje foram, né, contratados das melhores escolas do Rio, quer dizer, tem uma trajetória muito forte. E todos eles cravaram algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, a palavra que mais apareceu foi diferente. E aí, quando eu fui conversar com cada professor falou para mim o seguinte: olha só, Daniel, o que a gente faz hoje não está agradando tanto. A gente tem que fazer algo diferente de avaliar esse aluno. Só que o diferente é meio subjetivo. O que é ser diferente? Como é que a gente faz isso e estrutura isso em escala, né? Porque não adianta eu chegar e falar na minha turma que vou fazer uma boa avaliação, se na outra turma, o outro professor ou a outra unidade não consegue acompanhar. Então, isso me causou uma certa reflexão, né, e um desafio de tentar realmente entender o que seria uma boa avaliação para hoje em dia e quais são os grandes desafios. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, a primeira grande questão que apareceu na minha cabeça é o seguinte: por que avaliamos os alunos? Qual é a importância de uma avaliação? De uma prova, de um simulado, de uma autoavaliação? E aí, quando eu penso em avaliação, eu estou aqui, gente, pensando numa avaliação realmente para medir a aprendizagem. Aí eu posso perguntar para vocês: que mais uma avaliação serve? Porque eu acho que o principal, e vocês vão concordar comigo, que a aprendizagem dos alunos é muito importante. Então, eu estou avaliando para conseguir fazer com que eles aprendam mais. Eu não estou avaliando apenas para dar uma nota para esse aluno. O problema é que hoje, muitas vezes, o aluno entende como uma nota: eu quero passar de ano, então eu preciso tirar uma nota.
E eles não entendem que a avaliação é um processo final que começa em sala de aula, em exercício, né, em videoaula, de repente um exercício online, e que termina com uma avaliação, que ali também é uma ferramenta de estudo. Hã? Ah, com certeza. Qual é o seu nome? É da senhora? Maria. Com certeza, um dos objetivos também é dar um feedback para os professores. Quer dizer, o professor precisa saber se esses alunos estão bem e, o mais importante, se sua aula está o quê? Se ela está fazendo sentido, se está se encaixando. E avaliar professor não é muito simples. Não sei quantos de vocês são professores, mas sempre se criou uma ideia, e eu fui criado, educado nessa ideia, que a sala de aula é quase como uma propriedade do professor, né? A sala é minha, eu fecho a porta e ninguém manda, não é verdade? Rola essa tradição entre os professores e eu herdei essa tradição. Imagina, hoje no Eleva a gente grava as aulas dos professores para passar feedback. No começo não foi fácil, porque os professores achavam que isso era uma ameaça, que poderia demitir, e não entenderem que era, na verdade, olha, vamos ajudar, de repente, a melhorar um ponto ou outro. Todo mundo consegue se aprimorar. Então, na verdade, quando eu penso em avaliar, com certeza eu penso em avaliar a aprendizagem do aluno. É claro que eu tenho que dar uma nota para ele. É claro que a gente tem que ter ali, né, obviamente, uma parte estatística, né, que vai garantir ali, né, uma sinalização da aprendizagem. Mas eu preciso também auxiliar esses alunos a entender onde eles estão acertando ou estão errando. E não só auxiliar, não só apontar que ele errou aquela questão, mas como resolver o problema. Quantas e quantas vezes eu apliquei uma prova e o que eu fiz foi entregar um gabarito para esse aluno, escrever esse gabarito, né, no quadro, e, gente, anota aí. E aí tenta resolver a sua vida, porque a gente lida com 30, 40 alunos por turma. É muito complicado fazer isso. Eu tive uma experiência esse ano na Escola Eleva, eu tenho uma turma de 8º ano, que tem mais ou menos isso, 30 alunos. Mas eu resolvi, em um tempo, não só entregar a avaliação, mas quando eu entreguei a avaliação, né, eu ainda apontei para cada questão onde eles estavam errando e conversei com eles. Primeiro sabendo o seguinte: por que você acha que você tirou essa nota quando o cara não foi muito bem? E perguntei também para a pessoa, para o aluno que foi bem também. E aí muitos falam a questão de estudo, a questão de esforço. Eu trago uma conversa e falei, olha, você errou isso porque eu não entendi a sua letra, porque faz parte, porque você não conseguiu entender o verbo de comando. Cara, o feedback é fantástico. Sabe o que aconteceu? Nessa única turma que eu fiz isso, eu fiz uma comparação. O pedido de revisão deles depois da prova foi mínimo. Porque eu entreguei, eu mostrei, eu justifiquei. Para outra turma que eu não fiz isso por um motivo aleatório, não foi proposital, mas foi importante, uma chuva de pedidos de revisão. Porque eles nem sabiam o que eles estavam pedindo, né? Eles pediam apenas para alavancar a nota deles. E, claro, eu preciso também que os professores saibam onde eles estão acertando e onde eles estão errando. Não é tão simples essa tarefa, não estou dando respostas para vocês hoje, eu estou trazendo reflexões. Tá? Essas reflexões que parecem reflexões muito fáceis de serem entendidas, de serem colocadas, aplicar isso é muito difícil. Aplicar isso no nosso conteúdo programático, né, de como as matérias precisam ser colocadas, né, que tem prova, dia de semana de prova, às vezes a disciplina tem poucos tempos de aula, é difícil. O desafio é muito grande. Tá? Não estou falando que é simples, não. Aí a minha pergunta é o seguinte: então, se a gente está avaliando, a gente avalia para medir a aprendizagem. Avaliar mede comportamento? O que vocês acham? Numa avaliação você consegue medir comportamento? É muito complicado medir comportamento, né? Você entrega uma prova, é complicado. Eu estou trazendo essas questões que depois a gente vai esmiuçar um pouco mais. A avaliação consegue medir tranquilidade dos alunos? A avaliação consegue medir a velocidade desses alunos? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado quando você avalia para medir a aprendizagem, para você dar uma nota para um aluno, você tem que saber muito bem o objetivo. O objetivo daquela avaliação. E definir o que é uma avaliação para dar a nota e o que são outras avaliações que você precisa ter na sua escola, mas que realmente ela não pode ser misturada e influenciada por comportamento, tranquilidade e velocidade. Até porque, se você tentar fazer isso, com certeza esses 3 fatores vão prejudicar a medição de aprendizagem. Gente, então, trazendo essa reflexão, eu mostrei para vocês um pouquinho dessas reflexões sobre avaliação. Agora, acho que a grande pergunta é o seguinte: ok,
Tem que estar na cabeça de vocês. Ok, o Lego, não sei o que é isso que está dando tchauzinho, tá? Mas eu estou dando tchauzinho também para eles. Eles estão querendo roubar vocês daqui. Tchau. Tudo bem? Voltando agora, você perde até o fio da meada, né? Do raciocínio. Vou pegar até uma água aqui, calma aí. Repete, não entendi a pergunta. Você falou, mede o comportamento ou a ansiedade? Às vezes não mede, mas te dá indicativo para você chegar. Às vezes já para atuar, e às vezes já é um aluno com um tipo de comportamento e o professor acerta quando ele vai dar nota ou não. Sim, eu entendi, é verdade que a gente pode atuar em cima, mas, por exemplo, quando eu penso em velocidade, você não pode ali fazer uma prova de repente, 1 hora ou 40 minutos, e que, de repente, a resolução dela demora muito mais tempo do que isso. Então, até isso tem que ser equilibrado, quer dizer, a gente não pode ser uma corrida, né, nesse momento. E aí, olha só, quais são as grandes reflexões para a gente e o que a gente está atuando hoje em relação a tudo isso? A primeira coisa para fazer uma boa avaliação, eu acho que é você ter um norte. E aí a gente pensa em expectativas de aprendizagem ou objetivos de aprendizagem, em inglês, learning goals. Quer dizer, o que você espera do seu aluno do 7º ano em matemática que ele saia sabendo no final do ano? Quais são as coisas mais importantes que ele precisa? Então, com nova base chegando, né, tendo já outros objetivos de aprendizagem, a grande questão é nortear esse aluno. Então, você tem que saber, a sua escola tem que estar bem claro isso. Olha só, o que esperar desse aluno? O que ele tem que aprender? E aí, o que nós fizemos esse ano na Escola Eleva, e não é simples, e não está acabado, foi mapear as principais ideias, os principais objetivos de cada série, de cada disciplina, né, colocar isso bem claro para os professores, e as avaliações precisam dialogar com esses objetivos. Então, se eu começo uma aula falando sobre um assunto como Grécia, e aí eu tenho ali um objetivo claro, a minha avaliação tem que estar relacionada a isso. E o que fizemos é uma dica que funcionou bastante com as minhas turmas. Eu coloco toda a aula quais são os principais objetivos daquela aula. Posso usar a nova base, ou posso usar objetivos que a gente está criando mesmo. Olha, eu quero hoje, de repente, entender ou caracterizar. Vocês precisam saber explicar o conceito da palavra revolução. Não é a matéria específica, mas é o conceito, revolução. Então, isso é o principal objetivo. O meu aluno que está olhando para o quadro, ou olhando para o computador, ele sabe que mesmo que ele perca um pouco ali a concentração, e isso acontece porque acontece com a gente, vai acontecer com vocês, né, durante a palestra, espero que pouco, mas vai acontecer, vão pensar em outras coisas, opa, vou para casa, tem que fazer um monte de coisa, normal. Então, tem ali sempre o objetivo. Até aquele aluno que chega atrasado, ele vai sentar e falar, caramba, esse é o objetivo da aula. Então, eu coloquei o objetivo, aí depois de colocar o objetivo, eu estou explicando a matéria, e aí a parte final do processo é o seguinte, é esse objetivo aí que vai funcionar como grande matéria-prima para conseguir resolver a avaliação, elaborar a avaliação. Então, a pergunta que muitos se fazem é o seguinte, então, quando eu faço a avaliação, eu tenho que passar uma ementa para o meu aluno, olha, vai cair o capítulo 1, 2 e 3. Até pode ser, em alguns simulados funcionam assim. Será que o conteúdo, por exemplo, vai cair Grécia Antiga. Só que, gente, quando eu coloco Grécia Antiga para ser uma ementa, de repente, de uma avaliação, alguém consegue me definir o que é Grécia Antiga? Ou, por exemplo, Grécia Antiga, política e sociedade? O que pode cair daí de Grécia Antiga, política e sociedade? Quantas questões? Quando o meu aluno estuda isso daqui, o que ele vai estudar? O que é o mais importante para ele? Porque, gente, não vamos conseguir que os nossos alunos consigam absorver 100% de todos os conteúdos. Mas a gente precisa garantir que eles absorvam o mínimo. Se é o mínimo nota 6, se é o mínimo nota 7, né? Quais são os principais objetivos de cada conteúdo, aí sim isso é necessário. Então, eu posso fazer uma ementa falando o seguinte para vocês, olha, gente, amanhã na prova vai cair Grécia Antiga, Política e Sociedade. Aí você vai para casa, abre o livro didático. Você não sabe muito bem o que você vai estudar.
Você vai ler tudo como uma forma genérica e você não vai saber o que é mais importante daquele assunto. Vê se vocês conseguem entender. Eu não estou querendo resumir ou cortar conteúdos. Em nenhum momento está querendo, né, simplificar a educação, simplificar as disciplinas. Mas a gente precisa dar esse norte para esse aluno. E aí eu coloco o seguinte, gente, na aula de hoje nós vamos ter Grécia Antiga. E o principal objetivo da aula de hoje é que nós consigamos relacionar cidadania e democracia na organização da sociedade. E aí eu coloco um verbo de comando. Eu coloco ali relacionar. E eu tenho que explicar para aquele meu aluno o que é relacionar. É claro que eu vou ter que explicar para o meu aluno o que é cidadania. E vou ter que passar pelas matérias sobre isso. O que é ser cidadão na Grécia, em Atenas, em Esparta? O que é o conceito de democracia? O que é democracia para vocês hoje? E aí eu consigo trazer uma abordagem muito mais atualizada desse processo de educação do que em outro momento. Então, a gente começa pensando numa avaliação sempre. Qual é o objetivo final? Onde queremos chegar? E, para isso, a construção dos objetivos de aprendizagem. A nova base do Funde 2 já está aí e ajuda bastante. Não estou dizendo que feche o processo, a própria nova base ela fala sobre isso, que é 60% do conteúdo da escola, quer dizer, tem ali uma liberdade para essa escola, para os professores atuarem em cima. E o médio, né, que pode sair aí esse ano, né, estão em conversas ainda, ou o ano que vem, que também pode ajudar a gente. Ok? Além disso, vi os objetivos? Como é que eu elaboro agora a prova? Como é que eu então sento e faço uma prova? E aí, para elaborar uma boa prova, acho que boa parte do mundo já conhecem a taxonomia de Bloom. Isso aqui não é uma novidade, não é uma coisa que nunca foi usada, mas, com certeza, aplicar essa taxonomia, quer dizer, tentar entender, né, pelos verbos de comando, o que melhor se aplica para os seus níveis de dificuldade, aí é um pouco mais complicado. Quando eu penso na taxonomia de Bloom, quando eu coloco uma questão, apresente 3 fatores que caracterizaram a democracia na Grécia Antiga, eu estou pedindo uma coisa para o meu aluno. Mas quando eu coloco, compare a ideia de cidadania na Grécia Antiga e do Brasil atualmente, eu estou fazendo uma outra questão e um outro nível de dificuldade. Então, se, por exemplo, eu coloco um cite, uma ponte, é completamente diferente do analise. Isso eu nunca levei em consideração quando eu elaborava as provas. Eu tentava pensar no equilíbrio ali, mas cheio de conceitos como comandos como analise, explique, caracterize. Aí, às vezes, os meus alunos iam muito bem e, às vezes, não iam tão bem assim. E, de repente, nem foi uma falha na aula. Foi uma falha na avaliação. E a avaliação que desviou esse processo. E aí acabou, né? Porque se eu tenho essa falha na avaliação, eu não sei se realmente os meus alunos estão aprendendo ou não. Voltou. E como é que eu posso fazer isso? Então, tem aqui a taxonomia, eu tenho aqui o relembrar, o compreender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar. Claro que tem outras taxonomias hoje, tem, né, uma 3D, né, que você tem ali um relacionamento com outros conceitos mais impactantes. Essa aqui é a mais básica. Agora, tem uma outra questão importante. Uma coisa é você fazer uma pergunta para um aluno da 2ª série ou da 3ª série. Outra coisa é você fazer uma pergunta para um aluno do 1º ano ou do 6º ano. Você não consegue ficar toda hora perguntando para um aluno de 1º ano, 2º ano, 6º ano, avalie, critique, discuta. Isso tem que ser levado em consideração. Então, eu sei que tem que ter comandos, os comandos são diferentes, tem um nível de dificuldade diferente, e como é que eu equilibro, então, isso na minha prova? Aí eu tenho que perceber qual é o objetivo da minha escola, no sentido de média, e como eu posso construir isso. Isso aqui, olha, eu peguei do IB Internacional. É um currículo internacional. Lá fora tem muita coisa boa já falando sobre avaliação. Tá? E o IB fez uma divisão, né, de 3 níveis da taxonomia de Bloom. Então, uma coisa é perguntar um defina, um cite, um liste, um nomeie. Outra coisa é já perguntar um calcule, um descreva. E aí um outro nível, um comente, construa, discuta, avalie, mostre. Então, isso tem que ser levado em consideração. Na hora que eu vou fazer uma prova,
níveis 3 eu vou colocar? Quantos níveis 2 eu vou colocar? Quantos níveis 1 eu vou colocar? Não tem essa resposta, tá, gente? Isso aí eu não vou te dar porque realmente é difícil. Porque isso vai variar com a série. Isso vai variar com o ano. Então não é tão simples. Mas eu garanto, e é isso que a gente está fazendo agora lá na Escola Eleva, que a média é 6. Eu tenho que, no mínimo, saber que meu aluno precisa ter o nível 1 de conhecimento. Então, a nossa tendência hoje, né, dando a dica da experiência que a gente está passando, é que, olha, ele tem que ter pelo menos uma avaliação, e eu estou pensando em 6º ano, em Fundamental 2, cara, 60% da prova ali no nível 1. De repente, mais algumas questões, 20 a 30 para o nível 2, e poucas questões no nível 3. Então, isso é uma coisa que a gente já entendeu que é necessário, tá? Para você conseguir realmente também não fazer uma prova muito difícil ou muito fácil para esse aluno. Ele tem que saber o básico, esse é o mínimo. Tá? E, mais uma vez, eu não estou aqui querendo simplificar a educação ou fazer que a escola seja uma coisa fácil, né? Ah, não, é só ir lá e responder numa série de coisas. Não é isso. Mas você tem que ter uma teoria ali envolvida, tem que ter toda uma organização. Beleza, fiz uma prova bem equilibrada. Olha essa questão que eu também peguei do IB. Ela está em inglês, mas não tem problema, que o que eu quero é, na verdade, pegar os comandos. No mesmo gráfico, que é uma taxa de doença, né, nas semanas de uma cidade, o mesmo professor pegou um CIT, um calcule, um avalie e um sugira. Então, você não precisa também criar uma questão, né, apenas com um nível. Ele consegue, com um suporte, né, criar, né, várias questões com níveis diferentes. Tem uma outra coisa que o IB faz, nesse currículo internacional, que ainda eu tenho um pouco de medo de aplicar com os meus alunos, né, sendo cobaias lá, que é colocar o nível de dificuldade da questão. O IB coloca, olha, essa questão é uma questão fácil. Por que o meu medo? Caramba, imagina para um aluno, eu não sei, mas é uma questão de cultura. Saber que aquela questão é fácil e se desesperar que não está acertando. Mas, ao mesmo tempo, quantas vezes nós não escutamos aquela seguinte frase do professor, do aluno para o professor: caramba, não sabia que era tão fácil responder isso. Era só isso que tinha que responder. E aí o aluno, às vezes, quer complexificar, quer colocar outras coisas, ainda mais numa prova discursiva. Nem em história, então, que o aluno acha que escrever muito vai garantir o 10. Então, é uma reflexão, não sei se adequa à realidade de vocês, mas é algo a ser pensado. Não só colocar ali a questão, mas colocar o nível de dificuldade. O aluno saber certinho quais são esses níveis. Isso aqui foi o exemplo que eu fiz na escola ano passado. Então, era a somativa 2, eram esses módulos que iam cair. Então, antigamente, o que eu faria? Gente, estuda o módulo 19 até o 26. Pum! E aí, o que eu fiz? Coloquei lá, a gente usa o Google Classroom, né? Coloquei lá no Google Classroom, na turma deles. Gente, além da ementa dos módulos, essas são as habilidades que vão ser pedidas para vocês. Então, vocês precisam associar o conceito de cidadania e democracia na Grécia. Foi aquele que eu usei antes. Que é da nova base, isso, tá? Isso não foi inventado por mim, não. É da nova base. E aí eu consigo, né, pegar uma questão, e na questão eu estou, na verdade, perguntando para eles algo que é parecido, mas não necessariamente toda habilidade vira uma pergunta. Mas eu perguntei para eles, trouxe um texto, né, um discurso do Péricles e coloquei: diferencia a democracia ateniense da democracia praticada no Brasil atualmente. A minha aula foi assim. Eu comecei a minha aula falando: gente, precisamos relacionar cidadania e democracia. Além disso, eu trouxe provocações em sala sobre como é no Brasil. Olha como é que era em Atenas. E aí eu pergunto isso para o meu aluno. Quer dizer, eu estou verificando aquilo que eu trabalhei em sala de aula. Muitos alunos reclamam que muitas vezes questões caem em provas que eles não viram em sala de aula diretamente, que passaram superficialmente, que o professor não deu. Não é que não deu muitas vezes, é que, na verdade, a orientação ela não foi tão certeira, não foi tão assertiva. Outro, descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo. Aí eu coloquei um texto das mulheres atenienses espartanas e perguntei realmente como é que era o papel da mulher. Então, estou dialogando direto com a minha habilidade. Só para mostrar um pouco como isso pode funcionar. Gente, o trabalho inicial é um pouco maior, tá?
de preparação no início do ano, mas depois as coisas ficam muito mais fáceis ao longo do ano. Garanto para vocês que depois ficam muito mais tranquilos. Tenho certeza que muitos já fazem isso, então sabem do que eu estou falando, que assim, didaticamente, pedagogicamente, o ano, né, consegue ter uma fluência muito melhor. Essa aqui foi uma outra que eu perguntei, então relacionar o conjunto de mitos que formava a religião grega com as práticas da sociedade. Aí meu texto tem ali algo sobre isso, aponte 2 aspectos da religiosidade grega. Além disso, o que a gente faz também é colocar o verbo de comando em caixa alta para esse aluno. Quantas vezes o aluno fala, não sabia que era para isso, que era para perguntar. Outra... Se nós tivéssemos uma avaliação do nosso trabalho, algum tipo de avaliação, que você tirou um 3, um 6, um 7, aí chegasse o seu gestor e falasse, olha, você está demitido. Por quê? Porque sua média final foi muito ruim. Mas aí você poderia falar, peraí, mas eu dobrei a minha avaliação, eu estou muito bem. Quer dizer, eu consegui entender onde eu estava errando e agora eu estou bem. Eu não mereço ser demitido. O gestor pode falar a verdade. Mas a gente, no temível conselho de classe, muitas vezes a gente não liga para isso. Principalmente quando nós somos, e nós somos mesmos, somos seres humanos, influenciados pelos comportamentos daqueles alunos. Ah, aquele aluno não vai passar. Ele não... Sempre ele, né, falou na minha aula, ele sempre pintou e bordou. Eu vou usar ele como alvo, não é isso? É complicado. Por quê? Só um minutinho. Você tem ali, ó, uma tendência de crescimento. E, gente, de novo, eu estou avaliando para medir a aprendizagem. E uma das características de uma avaliação é você trazer ali um dado estatístico. Então, estatisticamente, com números, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: eu posso interpretar esse número friamente? Pensando a gente quanto professor, o cara se esforçou. Outra coisa importante, por que esse 7 não pode substituir o 3? Por que o aluno que vai mal ele não pode ter uma chance de fazer uma outra avaliação com os mesmos parâmetros? E se ele tirar uma nota boa, por que essa nota não pode substituir a nota antiga? Se o objetivo da avaliação é medir ali a aprendizagem dele. Então, uma coisa muito importante é o seguinte: tem a tendência de crescimento. Será que eu consigo fazer outras avaliações além de uma única avaliação? Será que também não posso retestar ele e recuperar? E às vezes, quantas vezes forem necessárias para esse aluno? Por que ele tem que ter aquelas provas e não ter o direito de fazer outras e, se esforçando, ele conseguir realmente mostrar sua aprendizagem? Tem escolas, e aí, gente, é reflexão só, tá? Que existe a retestagem. Eu fui professor de uma escola que tinha uma retestagem. Só que essa retestagem era interessante, essa recuperação. Por mais que o aluno tirasse uma grande nota, por exemplo, se a média era 6 e ele foi com 5 no bimestre ou no semestre, aí ele tirou uma grande nota, ele tirou um 9. O máximo que ele consegue ficar é 6. Ele tirou 9. Como é que ele fica com 6? Se ele tirou 9, se o nível de aprendizagem dele é 9. Ah, mas é injusto com aquele aluno que tirou um 7 e não fez uma outra prova. Que aquele aluno que foi bem, faça e tenha o direito de fazer uma nova prova. É bem simples. Porque se você colocar um 6 na nota desse aluno no boletim, você está mentindo. Você não está avaliando direito esse aluno. E você está punindo o aluno que, de repente, se esforçou e conseguiu alguma coisa. Então, a gente aboliu isso. Então, o aluno ele tem o direito e consegue. Ela tinha uma dúvida. Fala. Dúvida nenhuma. Você já respondeu um pouco. Quem assistiu a palestra do Celso Antunes jamais vai reprovar, né? O aluno não é só esse número. Ele está no 7. Como é que você vai voltar esse aluno, né, para o 5.3? Ninguém vai reprovar mais. Você poderia resolver essa situação colocando peso nas avaliações, porque é notório que o aluno começa meio... não estou entendendo, não estou prestando atenção. Se você colocar um peso maior na segunda e na terceira avaliação, a média vai subir, você pode fazer ele chegar na média e todo aluno que aumentar a nota da primeira avaliação para a terceira vai ser aprovado. É uma ideia. E aquele aluno que piorar na terceira? Se o
se o aluno piorou, quer dizer que ele abandonou o processo. Porque aqui, você está dizendo que ele foi melhorando. Se ele foi bem na primeira prova e numa segunda e numa terceira ele foi muito mal, de alguma forma ele abandonou o processo. Ele pode ter uma outra recuperação. Mas ele abandonou o processo, nesse sentido. Aqui, você está mostrando que ele melhorou no processo. Aqui, eu só estou falando que ele abandonou, não estou nem falando que ele tem que ficar reprovado. Não estou falando que ele tem que ficar reprovado, mas ele abandonou o processo com as outras duas. Mas muitas coisas podem ter acontecido com esse aluno. Eu entendi que você está falando que são estratégias interessantes, a tendência é que os alunos, às vezes, no primeiro bimestre, têm essa dificuldade, mas o que eu estou pensando muito mais é em como a gente consegue avaliar esse aluno e dar novas chances. Porque vários fatores podem ter acontecido. Fatores dele mesmo, como postura de afastamento, família, professor, tantas coisas. Então, ele tem que ter esse olhar. Mas eu concordo que tem estratégias que podem diminuir esse impacto e ter uma coerência melhor, que existe uma tendência que esse aluno ele melhore alguns ao longo, né, do ano. Mas é só para entender o que eu estou querendo, na verdade, é que a gente não pode calcular o número frio apenas. Né, a trajetória é importante, a retestagem é importante, né, e parar com algumas coisas tradicionais que a gente colocou na cabeça que funcionam. Dúvida? Assim, eu tenho uma dúvida básica só para eu conseguir fazer a próxima. Você está pensando em trimestres aqui ou está dentro de uma mesma... de um mesmo ciclo? É porque se fossem trimestres diferentes, o primeiro demonstrou que ele não teve retenção do aprendizado daquele período, né, daquele momento. E aí, assim, a gente tende a observar a reprovação ou aprovação como prêmio ou punição. Mas eu concordo que se um aluno não teve o aprendizado adequado daquele período, daquele momento, ele merece fazê-lo de novo. Merece não de merecer com sentido punitivo, mas ele merece para não aumentar o problema pedagógico dele no futuro. Um aluno que não tenha o olhar do professor sobre a falta do aprendizado dele, e ele vai retestando, até conseguir uma nota boa, me causa o medo e a impressão de que o aluno vai se preparar naquele momento para aquela prova, decorar meia dúzia de conteúdo, fazer a prova, conseguir a nota, e o gap de aprendizado dele vai ser levado para outra série. Isso me causa medo. Se está dentro do mesmo processo ali, ele apresentou crescimento, apresentou evolução e tal. Aí, tudo bem. Avaliação 1, avaliação 2... Na verdade, o que eu fiz foi tentar só... uma reflexão sobre uma evolução do aluno. Então, não estou querendo aqui pegar trimestres, uma discussão um pouco mais pesada. Mas a única coisa é realmente refletir sobre uma nota em si. Não, aí me parece que, às vezes, o professor tem uma resistência assim, não considerar essa evolução do aluno, querer se vigar e tudo certo. Então, Concordo. Vou apertar, porque parece que o objetivo sempre é reprovar. E a escola boa é aquela que reprova que aprova. E aí é uma coisa que a gente precisa, tirar do nosso corpo, da nossa tradição, que é separar completamente comportamento de aprendizagem. Se fosse uma coisa mais forte que eu gostaria de falar, além dos objetivos de aprendizagem, muitas vezes as escolas, eu trabalhei já em escolas que faziam isso, que mesclavam nota de comportamento com as avaliações somativas, com as avaliações de notas que eram feitas. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: dever de casa deve contar ponto no boletim? O aluno fez todos os deveres. Aqui é a parte um pouco mais polêmica, tá? E eu sei que muitos de vocês vão, olhar com algum estranhamento. Mas dever de casa, você tem que dar uma bonificação, porque se o aluno faz o dever de casa, a tendência é que ele vai aprender. E por que você dá ponto para isso? É complicado. Colar é igual a zero? Eu achei, o meu aluno estava lá, fez uma avaliação, e aí eu percebi que ele colou. Eu peguei a prova e falei, olha, zero. Esse é o nível de aprendizagem do aluno? Zero.
Daniel, peraí, você não vai fazer nada em relação a esse aluno? Claro que tem que atuar. É claro que tem que chamar os pais. É claro que tem que ter algum tipo de aconselhamento e de acompanhamento de uma outra forma. Mas quando eu zero a nota desse aluno, eu estou punindo uma coisa que é muito complicada. Porque você está medindo numa avaliação o aprendizado. E aí você zerou aquela prova, quer dizer que o aluno não sabe nada daquele conhecimento? Daniel, o que faremos então? A punição tem que existir, de alguma forma, quer dizer, ou a educação para você corrigir, mas ele precisa fazer uma prova de novo. Eu preciso medir o conhecimento dele. A gente não sabe porque ele colou, e eu não vou nem discutir cola, tá? Não vou nem trazer aqui nesse mérito de quem já colou aqui, quem nunca colou, não é nem isso que eu quero trazer, mas é complicado. Outra coisa, foi bônus por esforço. Aquele aluno é muito esforçado, ele não só fez todos os deveres de casa, ele sempre acompanhou a aula, ele sempre participação em sala. Logo eu vou dar ponto para ele. É assim que funciona? Mais uma vez, o esforço é importante, a gente estimular isso. A gente tem um livro que fala muito sobre isso, né? Habilidades socioemocionais. Quer dizer, vou trazer ali uma ideia de perseverança, de esforço, de trazer a curiosidade, de participar. Agora, se eu dou bônus por esforço, o que eu estou fazendo na prática também? Misturando ali a aprendizagem dele com a postura. É claro que aquele aluno que se esforça muito, ele já vai conseguir, provavelmente, ter a nota maior. Faltas e atrasos. Ele faltou muito e atrasou muito. Vou punir ele também no seu boletim. Complicado. A gente não sabe nem se a culpa é dele ou dos pais que não estão ali acordando, se ele tem realmente um problema para acordar cedo. E aí você pune o aluno também com isso? É uma outra questão muito complicada. Então, gente, para finalizar esse finalzinho de palestra, eu sei que eu passei muito da hora, tá? Mas separar completamente o comportamento de aprendizagem. A nota... Como é que eu avalio, então, o aluno, gente? Você pode ter um boletim ou alguma coisa de comportamento para acompanhamento. Só que essa nota, ela não pode se misturar com a nota das avaliações. Sabendo disso, para finalizar... Quantas vezes a gente já foi ao médico, e eu fui ao médico agora, 2 semanas atrás, eu estava com muita sinusite. Aí eu fui ao médico, aí nesse médico me receitou alguns remédios, até tinha algumas críticas ao que foi feito lá, de como ele me atendeu, etc. E aí eu fui embora. Só que quando eu saí, eu fiquei com uma sensação esquisita, porque eu sou alérgico, tenho sinusite, faço tratamento, mas em nenhum momento ali o médico chegou e falou o seguinte: olha, você ficou assim por isso, evite isso, vamos tentar trazer coisas diferentes. Eu fui lá, ele tirou um raio-x, prescreveu 2 remédios e mandou para casa. A minha sensação foi ali, como é que eu posso fazer para evitar? Se é que eu posso evitar isso? Quantas vezes a gente entrega, então, essa prova para esse aluno, essa avaliação para esse aluno, e fala o seguinte: se vira aí, te estou dando um gabarito, acabou, resolveu a situação. O que a gente acredita aqui na Eleva é que, realmente, além de medir a aprendizagem, a avaliação ela é um instrumento para a aprendizagem. E o que significa? Que eu posso usar essa avaliação também para fazer com que o meu aluno estude e aprenda mais. Daniel, como é que isso é feito por vocês, com seus alunos? Então, por exemplo, se eu estou pegando o Waze, eu quero chegar a um certo lugar, você coloca lá para sua casa, coloca lá para o seu trabalho, mas às vezes tem um desvio de rota. Às vezes eu errei na avaliação, às vezes o aluno não se deu muito bem. E como é que a gente consegue, então, passar isso para o aluno? Como é que ele consegue, então, recuperar isso? Então, a ideia é muito simples. Além de trazer uma ideia de medir a aprendizagem, vamos tentar entregar instrumentos pedagógicos para esse aluno conseguir melhorar a sua aprendizagem? Saber onde ele errou? E aí... uma coisa que nós aplicamos ano passado, deu super certo na Eleva, e a gente está fazendo de novo esse ano, é um simulado que a gente chama de formativo, para aprendizagem contínua. Então, todas as questões dos nossos simulados, além do gabarito comentado, o que a gente faz? A gente coloca uma série de instrumentos aqui, como, por exemplo, a resolução de cada questão por um professor nosso. Então, o aluno ele tem a chance de olhar, porque é muito difícil a gente, numa sala de aula, conseguir, muitas vezes, dar uma chance para todas as questões, seja numa prova ou num simulado. Outra coisa importante é fazer com que aquele aluno, então,
onde no material, como eu posso estudar de novo isso? Ele clica aqui e sai um resumo da avaliação, né, do assunto que ele estudou. Outros exercícios gravados de outros assuntos que são coerentes ao simulado. E o mais legal, ele pode retestar. Ele vai na plataforma adaptativa e ele recebe uma série de assuntos iguais, né, assuntos que foram da prova e que ele consegue também fazer. Então, na verdade, eu não estou explicando que isso aqui é a solução, mas existe uma possibilidade de escala que você faz para ajudar esse aluno. Então, eu tenho aqui o resumo. Aí o aluno ele pode não voltar na apostila, mas estudar. Eu consigo passar, além disso, né, essa videoaula. E aí uma última parte que eu queria só mostrar para vocês é o seguinte. Como é que vocês podem aplicar isso amanhã na escola de vocês? Como é que a gente fez na Escola Eleva? A gente começou assim. Organizar o professor para a próxima prova ter 60% de nível 1, 20% de 2 e 20% de 3. Usar a base para fazer a avaliação. Foi assim que a gente começou ano passado. Gente, olha só, vamos fazer então uma avaliação desse tipo? Eu quero 10 questões. 6 de nível 1 com esses comandos, 3 de nível 2 e 1 de nível 3. Nova base, coloca para cada questão, entre parênteses, qual é a habilidade da base. E aí lança para os professores. Foi ótimo, porque grandes discussões aconteceram. Não dá para acertar no primeiro momento, assim, a gente patinou um pouco nesse processo, mas isso cria uma identidade com todo o corpo docente. Todo mundo consegue perceber, né, e entender para onde ir. De onde eu tirei essa palestra, o que a gente anda lendo e estudando para isso. Então, são 3 livros que a gente, né, não tem em inglês, em português ainda, mas são esses 3 livros, e se eu fosse escolher um para começar, esse aqui é o livro que realmente tem muitas coisas interessantes do Ken O'Connor, né, que fala sobre avaliações. Infelizmente, no Brasil, é mais difícil, né, a parte da pedagogia, dessas discussões mais pesadas. Então, não é porque está em inglês e é bonitinho, eu quero colocar. É só um pouco mais difícil você achar literatura brasileira tendo já essas estatísticas tão grandes sobre as avaliações, essas discussões maiores. Gente, passei muito do tempo, desculpa, tá? Boa, né, educar para vocês. Até a próxima, tá bom? Nada.